Minha mãe me deu um tapa no rosto no meio do jantar de aniversário dela, tudo porque eu levei flores e chocolate. Ela gritou que eu era um fracasso, que meu presente era um insulto. Minha irmã riu, meu pai concordou. Na cabeça deles, eu ainda era só uma empacotadora de mercado. O que eles não sabiam é que, há anos, eu me tornei coordenadora de uma das maiores redes de supermercados do país. Mas naquele dia, tudo veio à tona. E quando o novo namorado da minha irmã me reconheceu na frente de todos, a expressão deles mudou. Mas já era tarde demais. A partir daquele momento, eles conheceriam a dor que causaram a vida inteira. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, meus pais sempre fizeram questão de mostrar que minha irmã era o centro do universo deles. Não me refiro apenas a elogios ou mimos esporádicos, mas a um padrão constante e evidente, tudo girava em torno da Helena. Era ela quem ganhava os melhores presentes, quem tinha os parabéns mais calorosos, quem ouvia "estamos orgulhosos de você" por qualquer nota mediana na escola. Eu sempre fui tratada como o detalhe da moldura. A filha de segunda classe. Quando completei 18 anos e consegui meu primeiro emprego como repositor em um mercadinho de bairro, achei que talvez aquilo pudesse mudar algo. Ilusão minha. Meus pais sequer demonstraram interesse. Nem perguntaram onde ficava o local ou que tipo de trabalho eu fazia. Já com a Helena era diferente, cada conquista mínima era motivo para jantares, fotos emolduradas na sala e discursos emocionados sobre como ela sempre foi brilhante. Aprendi a me calar. Guardava minhas dores em silêncios bem treinados. Trabalhei duro, aceitei dobrar turnos, enfrentei madrugadas geladas, motoristas grosseiros e prateleiras pesadas. Mas aos poucos, fui crescendo. Tive a sorte de encontrar uma gerente que enxergou algo em mim, dedicação, talvez, e me indicou para uma vaga na central de distribuição. E foi ali que minha vida começou a mudar. Estudei à noite, fiz cursos técnicos, depois me aventurei em uma faculdade de administração. Passei anos sem que minha família soubesse de nada. No fundo, acho que eu não queria dividir com eles o que me custou tanto conquistar. Eles não mereciam dividir esse orgulho. E, francamente, nunca perguntaram. O contato era básico, protocolar. Ligações frias em datas comemorativas. Na cabeça deles, eu ainda era a irmã apagada, a moça do mercado que carregava caixas e empilhava produtos. Até que, recentemente, recebi uma mensagem do meu pai. Um convite para o aniversário da minha mãe. Um jantar em família. Fiquei surpresa. Não era comum me incluírem em ocasiões assim. Mas aceitei. Talvez, e só talvez, fosse o início de uma trégua, de uma aproximação. Eu havia comprado uma bolsa elegante para minha mãe, uma daquelas que só vendem online e com entrega agendada. Mas como o prazo atrasou, decidi levar algo simbólico no jantar, um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de bombons finos. Não queria ir de mãos vazias, e a bolsa chegaria em breve. Quando entrei na casa deles, percebi que algo no ar era estranho. Minha irmã já estava lá, toda arrumada, sorridente. Me olhou como quem analisa uma roupa barata na vitrine de uma loja de liquidação. Me aproximei da minha mãe com um sorriso discreto, entreguei as flores e o chocolate, e antes que pudesse explicar qualquer coisa, ela explodiu. "Você tem coragem de me dar esse presente medíocre?" Gritou, com os olhos inflamados de desprezo. "Eu mereço algo caro e muito melhor." Antes que eu pudesse responder, senti a mão dela estalar no meu rosto com um tapa seco, cheio de anos de rancor não justificado. Fiquei paralisada. A dor física era nada diante da humilhação. Minha irmã riu. Sim, ela riu. "Mãe, ela tem um emprego miserável, é pobre e fracassada na vida. Isso é o máximo que ela consegue." Meu pai, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, murmurou decepcionado: "Eu esperava mais de você, nem que parcelasse um presente melhor." Engoli em seco. Senti algo dentro de mim se quebrando, ou se libertando.
A raiva que sempre reprimi, a mágoa acumulada por anos, o silêncio cúmplice que mantive em nome da paz familiar, tudo começou a se desfazer ali. Mas o destino, sempre silencioso e pontual, decidiu agir. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Era o namorado da minha irmã. Um homem alto, de terno elegante, que ao me ver arregalou os olhos e soltou, surpreso: Doutora Letícia? Você aqui? O silêncio tomou conta da sala. Você conhece ela? Minha irmã perguntou, franzindo a testa. Claro. Ela é coordenadora de compras da rede MaxSmart. Eu sou representante da linha CleanSoft. É ela quem autoriza todos os nossos contratos. Trabalhamos juntos há anos. Minha mãe empalideceu. Minha irmã, que ainda segurava uma taça de vinho, quase a deixou cair. Meu pai arregalou os olhos como se tivesse acabado de enxergar quem eu realmente era. Mas já era tarde. O jogo havia virado. E, a partir daquele instante, eles aprenderiam o peso de cada desprezo que me ofereceram. A sala parecia congelada. Ninguém ousava se mover. O namorado da minha irmã, Felipe, ainda com a mão estendida, aguardava uma reação, talvez um cumprimento, talvez uma explicação para a tensão que acabará de cortar o ambiente como uma lâmina. Coordenadora, minha mãe repetiu, com a voz embargada. Concordei, firme, encarando-a como nunca antes. Sim. Coordeno as compras da rede MaxSmart há 4 anos. E antes disso, fui gerente de distribuição, supervisora de logística. Mas vocês nunca se interessaram em saber, não é? Minha irmã forçou uma risada nervosa, como quem tentava transformar aquilo em uma piada. Imagina, deve estar confundindo com outra pessoa, Felipe. A minha irmã trabalha no mercadinho. Sempre trabalhou. Felipe a encarou, confuso. Helena, ela é a responsável por analisar todos os meus pedidos. Já estive em reuniões com ela, inclusive na matriz. Não tem como confundir. O silêncio voltou. Mas dessa vez, ele dizia tudo. Meu pai passou a mão pelo rosto, murmurando algo inaudível. Minha mãe desviou os olhos, visivelmente constrangida. O tapa ainda ardia em meu rosto, mas naquele momento, ele já era apenas um detalhe diante do que estava por vir. Eu não contei porque nunca se importaram, continuei, com a voz serena. Vocês estavam ocupados demais celebrando a Helena, preocupados demais com o que eu não tinha, para sequer perguntarem o que eu estava construindo. Felipe, tentando aliviar a tensão, se adiantou. Letícia é uma das profissionais mais exigentes e respeitadas com quem já trabalhei. Conseguiu reduzir perdas e reorganizar a malha de distribuição da rede inteira em menos de 2 anos. É admirável. Minha irmã, visivelmente irritada, cruzou os braços. Se é tudo isso, por que veio aqui com flores e chocolate barato? Olhei bem fundo nos olhos dela. Porque estava tentando ser gentil. E porque o presente de verdade ainda está a caminho, uma bolsa original que comprei com antecedência, mas a entrega atrasou. Mas isso pouco importa, não é? Se vocês só enxergam o valor de alguém pelo preço de um embrulho, então já deixaram claro o que sou para vocês. Meus pais se entreolharam, como se de repente estivessem tentando reescrever tudo em suas memórias. A expressão da minha mãe não era mais de superioridade, mas de medo. Medo de ter perdido algo que nunca tentou conquistar, minha consideração. Tentei manter a calma. Parte de mim queria virar as costas e nunca mais pisar ali. Mas havia outra parte, uma parte ferida, mas viva, que queria que eles soubessem que eu não era mais a garota invisível que aceitaram ignorar por tantos anos. Eu não vim aqui para me vingar. Mas também não vou mais fingir que tudo está bem, disse, me levantando. Passei minha vida tentando conquistar o amor de vocês, o reconhecimento, e tudo que recebi foram migalhas. Hoje, eu descobri que nem as migalhas vocês acham que eu mereço. Filha, meu pai tentou me interromper. Não. Filha é quem vocês nunca quiseram ver. Eu era sombra, e ela sempre foi a luz. E está tudo bem. Mas agora, eu também tenho meu próprio brilho. E não preciso mais me esconder. Peguei minha bolsa.
Felipe ainda estava parado, visivelmente desconcertado. Foi bom te ver fora do ambiente profissional, Felipe. Espero que sua relação com a Helena te traga mais alegrias do que trouxe para mim como irmã. Dei as costas, pronta para sair. Mas antes de alcançar a porta, ouvi a voz da minha mãe, baixa, fraca, mas cheia de espanto. Você tem carro? Me virei lentamente. Não só um. Tenho dois. Um para mim e outro pro meu noivo. Mas isso também nunca interessou, certo? Vi os olhos dela se arregalarem. A palavra noivo parecia um soco. Eles não sabiam. Nunca souberam. Porque nunca perguntaram. E porque nunca contou nada disso pra gente, meu pai perguntou, agora com um tom quase infantil. Porque não é dever de um filho mendigar o amor dos pais com boletins, salários ou conquistas. Vocês não estavam interessados em mim, e sim em manter a ilusão de que a filha perfeita era Helena. Eu cansei de tentar competir por um troféu que vocês nunca pensaram em dividir. E com isso, abri a porta. O ar da noite bateu no meu rosto, trazendo uma brisa leve, mas cheia de significados. Era o início de algo novo. Eu sabia que aquele jantar marcaria uma virada. Mas o que eu não sabia, e descobriria muito em breve, era que aquele choque nos meus pais e na Helena não seria suficiente para deter o que estava por vir. Porque quando uma verdade vem à tona, ela não volta para a sombra. E a verdade sobre mim estava apenas começando a ser revelada. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação agridoce. Por um lado, havia alívio. Finalmente, minha verdade tinha saído da prisão do silêncio. Mas por outro, havia um desconforto latejante, não pela dor física, mas pela cicatriz invisível que aquele jantar deixou. A agressão da minha mãe, o deboche da minha irmã, o olhar de julgamento do meu pai, e, no meio de tudo aquilo, a presença inesperada de Felipe. Por volta das 10 da manhã, meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi com hesitação. Letícia? Aqui é o Felipe. Desculpa te ligar tão cedo. Eu preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi desconversar. Mas havia algo na voz dele, um peso, uma urgência, talvez uma sinceridade real, que me fez dizer, pode falar. Preferia que fosse pessoalmente. Se puder, eu te busco. Não quero te causar desconforto, só queria entender melhor o que aconteceu ontem. Respirei fundo. Contra todas as minhas defesas emocionais, aceitei. Meia hora depois, ele estava parado diante do meu prédio. Desta vez, não havia blazer elegante, nem ar corporativo. Vestia jeans e uma camisa simples, mas a seriedade em seu rosto dizia tudo. Entramos em um café discreto ali perto. Mal nos sentamos, ele encarou meus olhos e disse, ontem, foi surreal. Eu nunca vi algo assim. Eu achava que a Helena exagerava nas críticas que fazia à irmã, dizia que era dramática, ingrata, até invejosa. Mas o que vi ontem? Letícia, aquilo me destruiu por dentro. Eu vi uma mulher madura sendo tratada como lixo por pessoas que deveriam te proteger. Baixei os olhos. Aquilo ainda doía mais do que eu queria admitir. Eles sempre foram assim. Desde pequena, eu era a cota da decepção naquela casa. A Helena era o orgulho deles, mesmo sem fazer nada demais. Eu estudava escondida, trabalhava dobrado e, mesmo assim, era invisível. Com o tempo, aprendi a não esperar nada. Só que ontem, eles passaram dos limites. Eu sei, e ele murmurou. E eu estou envergonhado. Porque namorei a Helena por quase um ano e, mesmo com tantos sinais, eu nunca me permiti ver. Que sinais? A forma como ela falava da irmã. Sempre com desdém. Dizendo que era uma pobre coitada que não tinha tempo para aparecer nas reuniões em família, e eu jamais imaginaria que ela estava falando de você. Não era implicância. Era a maneira dela manter o título de favorita. Ela sabia que, se eu aparecesse com qualquer sucesso, tiraria o trono dela. E ela não suporta isso.
Ele ficou em silêncio por um momento, passando a mão nos cabelos, visivelmente frustrado. Ontem, depois que você saiu, ela surtou. Disse que você era falsa, que estava se fazendo de vítima para chamar atenção. Seus pais? Silêncio. Nenhum deles te defendeu. Parecia que estavam mais preocupados com o que você tinha do que com o que tinham feito a você. Olhei pela janela. A rua seguia sua vida, enquanto a minha virava de cabeça para baixo. E você? Vai continuar com ela? Felipe ficou em silêncio por um instante, depois respondeu, com firmeza, não. Não consigo. Ontem, eu percebi que estava em um relacionamento baseado em mentiras e manipulações. Eu não vou fingir que aquilo é normal. Não posso continuar ao lado de alguém que ia ao ver a própria irmã ser humilhada. Um silêncio pesado caiu entre nós. Eu terminei com ela agora há pouco, antes de te ligar. Ela surtou. Disse que você me enfeitiçou, que fez tudo aquilo de propósito para me afastar dela. Me acusou de trair a confiança da família dela. Seu pai me ligou em seguida, gritando. Sua mãe mandou mensagens me chamando de ingrato. Mas quer saber? Que façam o que quiserem. Não sou parte daquilo. E sinceramente, nunca quero ser. Apesar da dor de tudo que ele contava, algo dentro de mim se acalmava. Pela primeira vez, alguém de fora enxergava o que eu sempre vi. Pela primeira vez, alguém recusava fazer parte daquele teatro familiar. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça. Você não merecia nada daquilo. Aliás, merecia, sim, respeito, carinho, reconhecimento. E eu espero que, daqui pra frente, receba só isso. Nos despedimos com um aperto de mãos. Mas se eu achava que a história terminaria ali, estava enganada. Naquela mesma tarde, recebi uma enxurrada de mensagens. Minha mãe me chamou de destruidora de lares. Meu pai exigia que eu pedisse desculpas a Helena. E minha irmã, bom, ela me ameaçou. Sim, ameaçou. Disse que eu havia acabado com a vida dela, que faria questão de destruir tudo que fosse importante para mim. E quando ela dizia algo assim, eu sabia que ela não falava por impulso. O que eu não sabia era até onde ela seria capaz de ir. Mas descobriria muito em breve. Nos dias seguintes, o mundo parecia dividido em dois. De um lado, minha vida profissional seguia intacta, sólida, organizada, como sempre construí com esforço. Do outro, minha vida familiar virava escombros. Meus pais não paravam de enviar mensagens carregadas de desprezo e chantagem emocional. Mas foram as mensagens da minha irmã que realmente me fizeram perceber o que estava por vir. A princípio, Helena se limitava a insultos. Chamava-me de egoísta, invejosa, ingrata. Mas rapidamente os ataques se tornaram mais sutis, mais perigosos. Começou a mencionar meu trabalho. Pena que gente como você sobe tão alto, às vezes o tombo é maior. Depois, passou a atacar meu noivo, alguém que ela nem conhecia. Quero ver quanto tempo esse coitado vai durar quando descobrir quem você realmente é. Ela queria me desestabilizar. E por pouco não conseguiu. Tive que engolir o choro entre uma reunião e outra, sorrir para parceiros comerciais enquanto minhas mãos tremiam de raiva. Mas não desabei. Estava decidida, não permitiria que ela me destruísse da mesma forma que tentou me apagar a vida toda. Naquela semana, Felipe me procurou novamente. Não para falar da Helena, que ele parecia querer distância total do assunto, mas para me alertar. Disse que ela andava ligando para colegas dele, perguntando sobre mim, tentando sondar detalhes da minha rotina. Aquilo me acendeu um sinal vermelho. Helena não sabia perder. Era o tipo de pessoa que preferia ver o mundo em ruínas a aceitar que alguém ao seu redor fosse feliz sem ela. Na tarde de sexta-feira, ao retornar de uma visita a uma das lojas da rede, fui surpreendida por um clima estranho na matriz. Sussurros nos corredores, olhares desviados. Assim que entrei em minha sala, meu celular tocou. Era Patrícia, a gerente regional de RH. Letícia, precisamos conversar. Urgente.
Fui até a sala dela imediatamente. Ela me recebeu com um semblante desconfortável, papelada nas mãos e o computador aberto em uma aba de e-mails internos. Recebemos uma denúncia anônima sobre você, alegando que teria favorecido determinadas marcas em licitações da rede. Disseram que você recebeu comissões por fora. Senti o sangue deixar meu rosto. Isso é absurdo, Patrícia. Você me conhece. Sabe como conduzo todos os processos com rigor. Tudo é documentado, auditado, eu sei. Mas preciso seguir o protocolo. A denúncia é séria. Já acionamos a auditoria. Você terá que apresentar sua defesa formal. Enquanto isso, sua agenda de compras será temporariamente suspensa. Respirei fundo, mantendo a voz firme. Você sabe quem fez isso? Ela hesitou. Depois, girou o monitor lentamente, exibindo o texto da denúncia. O e-mail era anônimo, mas entre as linhas havia termos e expressões que me eram bem familiares. Letícia sempre foi boa em fingir ser mais do que realmente é. Está acostumada a manipular desde pequena. Tem um histórico de dissimulação desde a juventude. Era Helena. Eu reconheceria aquela forma de escrita disfarçada até no escuro. Saí da sala sentindo o mundo pesar nos ombros, mas com o coração firme. Eu sabia que nada daquilo era real. E também sabia o que motivava tudo aquilo. Não era sobre ética, nem justiça, era sobre poder. Helena não suportava o fato de ter perdido o controle sobre a narrativa da família. Ela não aceitava que eu fosse, finalmente, alguém que ela não podia reduzir. No sábado, recebi uma mensagem inesperada de uma antiga colega de escola. Disse que minha irmã havia começado a espalhar histórias sobre mim nas redes sociais, de insinuações veladas, frases com indiretas. Em uma delas, dizia: tem gente que finge ser rica, mas a única coisa que tem de verdade é um passado vergonhoso. Não rebati. Não publiquei nada. Mas guardei tudo. Print por print. Na segunda-feira, enquanto preparava minha defesa com o jurídico da empresa, recebi um buquê de flores na recepção. Não havia remetente, apenas um cartão com uma única frase: quanto mais alto você voa, mais visível fica para quem quer te derrubar. Aquela era a assinatura dela. Disfarçada de elegância, mas carregada de veneno. Pela primeira vez, pensei seriamente em recuar. Não por medo, mas por desgaste. Mas meu noivo, Rodrigo, percebeu minha exaustão e me disse uma frase que me fez levantar de novo: não deixe que ela roube o que você construiu só porque ela nunca teve coragem de levantar sozinha. O nome dela é só grito. O seu é trabalho. E ele tinha razão. Eu não voltaria para a escuridão só porque a luz me tornava um alvo. Era hora de mostrar que, se eu cheguei até aqui com esforço, não seria a inveja da minha própria família que me tiraria do topo. Mas mal sabia eu, a próxima jogada de Helena já estava em andamento. E dessa vez, ela miraria onde mais doía. O que começou com silêncio e agressão, agora retornava com súplicas disfarçadas de obrigações morais. Quase uma semana havia se passado desde que Helena tentara me difamar na empresa com uma denúncia anônima. A auditoria interna já apontava inconsistências na acusação. Meu histórico estava limpo, como sempre esteve. Aos poucos, a poeira começava a baixar, mas a guerra ainda não havia terminado. Na manhã de segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Letícia, precisamos conversar. É urgente. Pensei em ignorar, mas algo na voz dele, um tom meio forçado, quase teatral, me fez atender. O que houve? Estamos passando por dificuldades. Aposentei há pouco, o dinheiro está curto, sua mãe está com alguns problemas de saúde, e, sinceramente, achamos que chegou a hora de você retribuir. Engoli em seco. Retribuir? Ora, filha, você agora tem uma posição boa, trabalha com grandes empresas, deve ganhar bem. É natural. É sua obrigação como filha ajudar os pais. Nós te colocamos no mundo, te alimentamos, te demos casa. Soltei uma risada amarga. Vocês me deram o básico. E com muito mais má vontade do que gosto.
Nunca me ofereceram apoio emocional, carinho, muito menos incentivo. Eu fui invisível naquela casa. E agora vocês aparecem com discurso de obrigação? Não fale assim com seu pai. Gritou minha mãe, que claramente estava junto no viva voz. Estamos precisando. A casa está caindo aos pedaços, o carro do seu pai não pega mais, e se não ajudarmos a Helena a pagar o apartamento, ela vai perder. O nome da minha irmã surgiu como uma faísca. Claro. Não se tratava apenas deles. Tratava-se dela. De novo. Isso é sobre a Helena, não é? Ela continua usando vocês para me atingir. Não diga isso. Meu pai se alterou. A Helena passou por um rompimento difícil. O Felipe terminou o namoro, ela está emocionalmente abalada. E financeiramente comprometida. E você, como irmã, poderia fazer algo, já que foi culpa sua o término deles. Felipe terminou o namoro porque descobriu quem ela era de verdade. E vocês continuam defendendo cada passo errado dela, como sempre fizeram. E agora querem que eu banque a irresponsabilidade de vocês. Letícia, você vai ajudar, sim, disse minha mãe, agora com um tom ríspido. Você tem a obrigação de ajudar. Não vamos pedir, vamos exigir. Ou acha que vai ficar esbanjando luxo enquanto seus pais e sua irmã passam necessidade? Aquilo me acertou como um soco. Vocês passaram a vida me tratando como um peso. Me humilharam na frente de um convidado. Me bateram. Riram de mim. E agora acham que eu devo abrir a carteira e fingir que tudo isso nunca aconteceu? Deixa de ser rancorosa, retrucou minha mãe. Dinheiro é só dinheiro. Família é mais importante. Ah, agora é. Agora que convém. Desliguei. Minhas mãos tremiam de raiva, mas meu coração, curiosamente, estava tranquilo. Pela primeira vez, eu dizia não. Pela primeira vez, não me encolhi, não pedi desculpas, não cedi. Mas eles não pararam por aí. No dia seguinte, meu pai apareceu na portaria da empresa. Disse que só queria conversar, mas o tom era acusatório desde o início. Teve a ousadia de dizer, diante da recepcionista, que eu estava deixando minha mãe doente por egoísmo. Chamei a segurança e pedi que não o deixassem entrar mais. No fim daquela semana, chegou uma carta na minha casa. Escrita à mão por minha mãe. 4 páginas de manipulação emocional. Lembranças distorcidas da infância, frases como fizemos o melhor que podemos e apelos vazios como estamos todos arrependidos, mas precisamos de você agora. Ao final, uma lista, valor da dívida do carro, parcelas do apartamento da Helena, exames médicos, e até o conserto do portão eletrônico. Era como se meu amor fosse um cartão de crédito. Entendi, com um amargor irreversível, que o afeto deles só viria em troca de algo. E, mesmo assim, seria condicional, medido, cobrado. Conversei com Rodrigo naquela noite. Ele me escutou em silêncio, depois me abraçou. Você não é obrigada a cuidar de quem passou a vida te machucando. Ser filha não é sinônimo de resgate automático. Amor se constrói, não se exige. Mas e se um dia eles realmente precisarem? Eles já precisaram. De humildade. De empatia. De amor por você. E recusaram todas essas ajudas quando ainda era tempo. As palavras dele me fizeram ver algo que sempre evitei, eu ainda carregava culpa. Culpa por não ser a filha que eles idealizaram. Culpa por ter dado certo apesar do desprezo. Mas eu não devia nada. Nenhum centavo. Nenhum pedido de socorro manipulado. Decidi então escrever minha própria carta. Não de 4 páginas, mas de 3 frases. Sempre esperei amor, recebi julgamento. Tentei me aproximar, fui rejeitada. Agora, estou em paz, mas longe. E assim enviei. No fundo, eu sabia que essa carta encerrava um ciclo. Mas o que eu não sabia era que, nos bastidores, Helena ainda armava a última cartada. E ela seria a mais suja de todas. A última cartada da Helena veio sem barulho.
Não houve ameaças explícitas, mensagens ácidas nem ligações desesperadas. Ela aprendeu, com o tempo, e com a derrota, que um ataque silencioso pode ser mais perigoso do que um grito. Só que o silêncio dela não significava rendição, e sim estratégia. E eu já estava emocionalmente preparada para isso. Na terceira semana após o colapso familiar, o RH da empresa me chamou para uma reunião com o diretor-geral. Não havia nenhuma acusação. Na verdade, era um convite para assumir um novo cargo, diretora regional de operações. Seria a mais jovem a ocupar aquele posto. A ascensão era fruto do meu trabalho, claro. Mas o que me chamou a atenção foi o motivo pelo qual o conselho havia se apressado em oficializar a promoção. Um deles havia recebido uma visita. Era um investidor externo, um dos membros do conselho consultivo da rede. Alguém que Helena, usando seu sobrenome em comum comigo, abordou diretamente. Disse que era minha irmã e que tinha informações sensíveis que poderiam abalar a reputação da empresa se não investigassem minha conduta. Só que ela não contava com uma coisa: aquele homem era um dos profissionais mais éticos que já conheci. Ao invés de acatar a fofoca de bastidor, ele investigou a origem da informação e, claro, descobriu a tentativa barata de sabotagem familiar. Mandou bloquear o acesso dela a qualquer colaborador da rede, e ainda relatou o episódio ao conselho, que não só reforçou minha confiança como decidiu que eu deveria ocupar um cargo onde nem mesmo tentativas externas como essa pudessem me desestabilizar. Foi a confirmação de que Helena havia batido na porta errada. E com isso, mais do que perder a chance de me prejudicar, ela acabou me impulsionando ainda mais. Mas a história não parou aí. 2 dias após minha promoção ser anunciada oficialmente, recebi uma notificação no interfone do meu condomínio. Era meu pai. Sozinho. Encharcado da chuva. Pedi que o porteiro não abrisse. Minutos depois, meu celular tocou. Letícia, me escuta, por favor. Eu tô perdido. Perdido onde? Em tudo. Na vida. Sua mãe surtou depois que descobriu que Helena tentou te derrubar na empresa. Estão brigando todos os dias em casa. Helena nos culpa por não termos feito o suficiente por ela. Ela perdeu o controle. Mantive o silêncio. Ouvi sua respiração pesada do outro lado da linha. E você veio aqui por quê? Por quê? Porque apesar de tudo, você é nossa filha. E a única que deu certo. A única que se manteve de pé. Nós erramos, Letícia. Muito. Talvez tarde demais para consertar, mas não é tarde para pedir perdão, que interrompi. Mas é tarde para fingir que esse perdão vai apagar tudo. A gente não quer seu dinheiro. Ri baixo, sem humor, vocês só me procuraram depois que souberam que eu tinha. Antes disso, vocês estavam ocupados demais rindo de mim. Duvidei de mim por anos, pai. Me tornei quem sou em silêncio, porque vocês nunca me deram espaço para florescer com orgulho. E agora querem dividir o fruto, sem terem plantado nenhuma semente. Eu só queria ver você. Então veja. Veja quem eu me tornei sem vocês. Veja o que cresceu onde vocês só enxergavam falha. E entenda, eu não sou mais a Letícia que aceitava humilhação em troca de migalhas de atenção. Desliguei. Não com raiva. Mas com paz. Naquela noite, olhei meu reflexo no espelho e pela primeira vez senti que a ferida havia cicatrizado. Ainda havia uma marca, sempre haveria, mas já não doía. Não sangrava. Meses se passaram. Helena saiu de casa. Disseram que foi morar de favor com uma amiga, mas logo perdeu esse apoio também. Minha mãe passou a culpar o mundo por tudo. Meu pai se calou. E eu continuei. Assumi um novo cargo com responsabilidade e firmeza. Casei-me com Rodrigo em uma cerimônia pequena, cercada apenas de pessoas que realmente me conheciam. Pela primeira vez, a palavra família não doía. Ela significava casa, acolhimento, verdade. E um dia, num domingo qualquer, ao passar pela praça onde minha mãe me levava quando pequena, parei. Havia uma mulher sentada em um banco, cercada de netos.
Ria com leveza, enquanto distribuía carinhos e histórias. E por um momento, me perguntei como seria ter tido aquilo. Mas só por um momento. Porque entendi que há pessoas que nascem em famílias, e outras que precisam construí-las, com esforço, com escolha, com coragem. Eu fui a segunda. E hoje, olhando para trás, percebo que minha história não foi sobre vingança. Foi sobre redenção. Redenção da minha própria imagem. Do meu próprio valor. Do amor que aprendi a dar, primeiro a mim mesma. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o meu, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos capítulos que vem por aí. E agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria coragem de romper com uma família que só te procurou por interesse? Quero muito saber a sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar nos comentários deixando um coração especial em cada um. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha.